Graça e paz. Eu queria, neste vídeo, apresentar uma mensagem, compartilhar uma mensagem que eu colocaria como título: o poder destruidor de um coração ferido. É basear essa mensagem no texto da palavra de Deus, sobre a história de Saul. Todos conhecem, Saul foi o primeiro rei de Israel a ser ungido pelo Senhor, vivenciou anos de glória, Deus o usou de forma poderosa, mas em determinado momento da sua vida ele perdeu o rumo, e ao invés dele reconhecer as suas falhas, seus erros, ele começou o seu coração começou a endurecer, ao ponto dele começar a perseguir, por exemplo, Davi, e tentar matar Davi, porque ele descobre que Davi havia sido ungido por Deus para reinar no seu lugar. E Saul fez de tudo para matar Davi. Ele guardou mágoa no seu coração contra Davi, e aquilo só foi levando Saul a um nível cada vez mais baixo, mais profundo, não profundo de comunhão com Deus, mas profundo de destruição, de abismo. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e de certa forma isso se encaixa perfeitamente na vida de Saul, quando ele vai tentando fazer remendos, erro após erro sendo cometido. Mesmo Samuel o advertindo, ele continuava cometendo erros, um após o outro. E Saul termina a sua vida de forma destrutiva, morre de uma forma violenta e não deixa um bom legado para sua casa, para sua família. Há um poder destrutivo, destruidor num coração ferido, um coração magoado, um coração entristecido, angustiado. Ele influencia todo o ambiente que a pessoa se encontra. A pessoa com o coração machucado e ferido, ela fere as pessoas, ela machuca as pessoas à sua volta. Saul fez isso com Davi, e olha que Davi fez de tudo para ser instrumento de Deus na vida de Saul. Duas ocasiões específicas que me vêm à memória aqui. Davi era aquele que tocava a harpa, quando a Bíblia relata que ele ficava ali sérios problemas. A Bíblia chama de um espírito mau, né? E ele só se acalmava, Saul só se acalmava, só voltava em si quando Davi tocava a harpa. Era alguém que cuidava da saúde de Saul. E a famosa referência bíblica no embate contra Golias, quando Israel está a ponto de se tornar escravo dos filisteus, Davi mata Golias. Claro que houve o reconhecimento que Davi foi aquele que matou Golias, mas a glória acabou se tornando dentro do reinado de Saul. Saul, naquele tempo ali, houve um impedimento para que Israel se tornasse escravo dos filisteus, porque esse foi o embate, que eles estariam entrando em guerra, mas escolheriam um representante de cada exército, um dos filisteus contra um dos israelitas, e esses dois guerreiros deveriam batalhar, e aquele que perdesse, ele faria com que o seu povo, o povo derrotado, se tornaria escravo do outro. E Davi venceu a batalha, e com isso evitou que
os israelitas se tornassem escravos dos filisteus, perdessem aquela batalha. Pelo menos essas duas referências aí, que Davi acabou dando suporte, apoio a Saul. Mas mesmo assim, ele foi sendo contaminado pelo ódio, pela raiva, pela destruição. Um coração ferido leva a pessoa a tomar as piores decisões da vida. Um coração ferido leva a pessoa a fazer as piores escolhas, a ser negligente, a passar por cima de tudo e de todos. Um coração ferido não produz vida, pelo contrário, produz morte. Morte, em primeiro lugar, para a própria pessoa que tem um coração ferido. Em segundo lugar, morte e destruição para aqueles que estão à sua volta. Para aqueles que estão à sua volta. E a gente vê isso claramente no dia a dia. Uma pessoa que tem um coração ferido, machucado, ela passa a ser uma pessoa azeda com a vida, sem expectativa, sem esperança. Talvez ela até vive alguns momentos de felicidade, alegria, mas no âmbito geral, são pessoas às vezes amarguradas, que transmitem essa amargura às pessoas que estão à sua volta. Você que está vendo esse vídeo, já passou algum tipo de experiência na sua vida que gerou marcas e feridas no seu coração? Não tenho dúvida nenhuma que já deve ter acontecido. Esse mundo, nós todos passamos por situações boas e ruins, situações que nos deixam marcas, e algumas marcas que nos remetem à tristeza, traição, palavras de desânimo, palavras contrárias, palavras que machucam e que ferem, e que leva ao coração da pessoa que ouve essa palavra a ter um coração ferido e machucado. O conselho que eu daria para você é que você busque em Deus a cura para o seu coração. Porque dificilmente você vai conseguir produzir frutos bons e ser uma pessoa que vai produzir vida e vai reconstruir ou construir algo à sua volta se o seu coração está ferido. Você que é servo de Deus, serva de Deus, que congrega numa igreja, frequenta uma igreja, mas que anda com o coração ferido por qualquer que seja a situação, trate logo de curar o seu coração, pedir a Deus para que o cure. Porque se você não faz isso, todo esforço que você empenhar em fazer coisas boas vão ser esforços inúteis, porque não vai conseguir produzir vida. A palavra do Senhor diz que quando nós declaramos algo, falamos algo, e aquilo que sai da boca do homem é como consequência daquilo que está no nosso coração. Dá para entender? Então, se a pessoa tem um coração alegre, um coração feliz, ela vai pronunciar, ela vai declarar coisas boas. Mas se a pessoa tem um coração ferido, amargurado, angustiado, vai sair da sua boca coisas que não produzem vida. Por mais que ela tente ser educada, por mais que ela se esforce a falar coisas boas, por mais que ela pronuncie palavras boas, mas são palavras apenas com sentido positivo, mas que apesar de serem palavras com sentido positivo, elas estão encharcadas, elas estão sendo motivadas a serem ministradas, faladas, por um coração ferido. Por mais que você faça um elogio para uma pessoa, se o seu coração está ferido, esse elogio
por mais que ele tenha sentido positivo, na essência, esse elogio foi produzido por um coração ferido. Então ele não vai fazer a transformação, ele não vai atingir o objetivo dele como poderia ser se seu coração é um coração curado e tratado por Deus. Primeira coisa, traga à memória quem e o que, ou o que gerou essa ferida no seu coração. Em que momento isso aconteceu? Tem muito daquela situação, né, que a gente às vezes não quer tratar, então a gente diz, deixa pra lá. A pessoa vira pra você e te pede perdão, fala, não, eu te perdoei, deixa pra lá, esquece. Mas às vezes não está tendo um esquecimento, não está tendo um perdão verdadeiro. São palavras jogadas ao vento. São palavras que não têm sentido na essência. Esquece, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, não quero falar sobre isso, deixa de lado. E eu aprendi uma coisa na minha vida: problema tem que ser resolvido. O problema é quando você deixa de lado, ele tem a tendência de crescer. Sujeira você joga fora da sua casa, não coloca debaixo do tapete. Então lembre quem foi, o que levou você a ter um coração ferido, machucado. Às vezes foram palavras, foram atitudes, e normalmente essas palavras e atitudes são pessoas próximas a nós, que nós temos estima, que nós amamos. São as palavras que mais nos ferem, né? Por que trazer a memória? Porque você tem que identificar quem produziu, o que produziu, como foi produzido. Tem que ser nessa linha de raciocínio. Então a primeira coisa é identificar quem ou o que. Porque vai passando o tempo, e às vezes a ferida foi aberta lá atrás, por uma palavra, por uma pessoa. E como não foi tratado, e eu disse aqui como é o problema, se você não resolve, ele só vai crescer e aumentar. Como não foi tratada a ferida, ela só vai contaminando, ela só vai ampliando. Então aí às vezes acontece uma outra situação de decepção, de tristeza, o coração já está ferido, ele acaba ampliando ainda mais aquela ferida, acaba aumentando ainda mais o ângulo, né, a área de ação daquela ferida, ela só vai ampliando. Se soma a outras situações, a outras decepções, a pessoa começa já a ter também um pensamento negativo em relação a qualquer coisa. Ela não consegue ver com bons olhos as situações que estão à sua volta, ela não consegue visualizar coisas boas. Por quê? Porque o coração já está machucado e ferido, e ele vai gerando desesperança, desmotivação. Identifique, a primeira coisa. A segunda coisa, não adianta você identificar e saber quem fez, o que fez. É você identificar com um propósito, para tratar. Se você não consegue perdoar a pessoa, não consegue esquecer aquilo que foi falado e como consequência disso gerou ferida no seu coração, clame ao Senhor, peça a Deus misericórdia, graça, para que você tenha forças para superar essa dificuldade, essa luta, essa ferida que foi aberta no seu coração. Clame a Deus, identifique e trate. Tratando primeiro com Deus, pedindo a Deus força, vigor, sabedoria para poder lidar com aquela situação e superá-la. E se for o caso, também procurar a pessoa para conversar. Não para gerar acusação, não para retirar dela uma palavra de arrependimento. Porque arrependimento ele tem que ser produzido com muita sinceridade. A gente sabe quando a pessoa está realmente arrependida por algo que nos fez, e sabe também quando a pessoa está te pedindo perdão apenas para cumprir um protocolo.
espiritualmente falando, dentro da normativa. Olha, se você pecou contra alguém, vai lá e pede perdão. Aí a pessoa, acho que eu pequei, então deixa eu pedir perdão. A gente sabe quando aquilo está sendo produzido com verdade, com sinceridade, quando aquilo está sendo feito apenas, tão somente como um ato, sem vida, sem sentido. Converse com a pessoa, porque muitas vezes as pessoas nos ferem sem ter consciência que nos feriu. Algumas ferem tendo consciência, sabem disso e não se arrependem. Mas não cabe a você essa parte. A sua parte é buscar em Deus forças para poder superar isso e conversar, apresentar diante da pessoa que lhe feriu, para que ela tenha consciência do que foi feito com você, para que você possa fazer a parte que cabe a você, que é de falar, anunciar, ministrar, declarar com seus lábios, para que aquilo não fique no oculto. Uma coisa que eu tenho aprendido também na minha caminhada, que o diabo, ele age nas trevas, ele age no oculto. E todas as vezes que a gente traz as claras, traz a claridade, a luz, um problema, uma situação, a primeira coisa que acontece, você envergonha Satanás. Você anula a atuação dele, porque ele atua no oculto. Ele não atua na claridade. Satanás é comparado às trevas. E as trevas só subsistem na ausência de luz. Então, quando você traz às claras um problema, uma dificuldade, o que acontece com as trevas? Elas são dissipadas. Você anula a força do inimigo. Então, quando você procura uma pessoa que te feriu, te magoou e aquilo gerou mágoa e tristeza no seu coração, você está trazendo às claras. Você está anulando a força do inimigo ali. Lógico que aí vai depender muito de como que a pessoa vai reagir. Se ela vai reconhecer, se ela vai ser humilde o suficiente para reconhecer o que ela fez, ou ela simplesmente vai dizer para você, olha, eu não sabia que eu tinha te ferido, eu não imaginei que isso tinha acontecido. Se a pessoa for humilde o suficiente, ela simplesmente vai dizer, olha, apesar de eu não ter consciência, eu não saber que eu tinha te ferido, mas uma vez que você está dizendo para mim que eu te feri nas minha atitude, minha palavra, eu quero te pedir perdão. Ou seja, traz as claras, anula a força do inimigo, vem um ato de perdão e cancela. Aquele ato, ele anula essa ferida, estanca esse sangramento e começa um processo de restauração, de cura. Mas quando isso não é feito, o sangramento continua acontecendo. Aquela ferida continua agindo e ela só vai ampliando. Naquele primeiro momento, ela tomou conta apenas daquela situação com aquela pessoa, mas um coração ferido vai gerando outras raízes, vai influenciando outros relacionamentos, outras situações e gera uma grande destruição. Há um poder destrutivo num coração ferido, mas há um poder restaurador no sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que restaura o nosso coração e que nos gera vida em abundância. Um coração ferido, ele vai trazer destruição, mas um coração curado e restaurado, ele traz bênção, ele traz restituição, ele traz alegria, ele traz paz. Busque no Senhor, aquele que cura todas as nossas feridas. Quero encerrar essa palavra lembrando que o texto da palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, levou sobre si as nossas dores e sob as suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor abençoe a sua vida, a mim, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.